Vamos lá. Virginianos, vocês estão mais estabilizados, mais se sentindo assim, mais firmes, né? A carta do Imperador, quando ela vem na casa 1, ela tem dois significados. Ela pode mostrar uma pessoa independente, uma pessoa sozinha, uma pessoa estruturada e também uma situação financeira que está se estabilizando, tá? E aí, ele diz assim, é um momento de crescimento na vida dos virginianos, é um momento de muita dúvida com relação a amor e a desejo, porque existe aqui uma carta que fala da vontade de se realizar em todos os sentidos da vida. Então não dá para ser só um bom profissional e não se realizar no afeto. Não dá para ter uma vida sexual e não se realizar no profissional. Ou ter uma vida sexual e não se realizar no afeto. Então é um momento em que o virginiano está percebendo que essa estabilidade ela precisa vir de todos os lados e não apenas em um deles. E mostra no eixo aqui a aproximação lenta de uma pessoa. Existe uma fragilidade emocional grande, né? Mas é um momento que vai... que provavelmente uma nova amizade se torne num relacionamento, porque na casa 5 tem o Sol, e o Sol indica o conhecimento de uma nova pessoa. E aí, na segunda casa, na casa dos valores, aparece a temperança. Quando ela vem, ela diz assim, melhoria no financeiro, aumento de clientela. Existe aqui a preocupação com um filho, para quem tem filhos. Existe uma necessidade de transformar as questões que você vivencia hoje, para não ficar sofrendo mais. E existe aqui também uma luta interna por aceitar determinadas situações que são difíceis de você aceitar. Então a sua vontade é transformar para não ficar perdendo energia. E na casa da comunicação aparece uma mudança bastante significativa. E aqui eu gostaria de chamar a atenção para que cada um de nós possa olhar no seu mapa onde está Urano. Por quê? Existe uma energia agora, até o final do ano, de uma transformação muito importante na vida da gente. E essa transformação ela vai se dar nos valores. É como se o astral, o espiritual, trouxesse uma mudança necessária para que haja um crescimento. Então assim, não dá para ser mais como sempre foi até agora. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, você está num trabalho onde você está insatisfeito, você não aguenta mais aquela situação e aí você de uma hora para outra chega lá e fala, não quero mais, pede demissão e acabou. E aí depois fica assim, nossa, olha o que eu fiz, fui lá, pedi demissão e tal. Então antes que isso aconteça, vamos ponderar, vamos resolver, para não tomar essas decisões assim de impulso, porque o Urano faz mudar. De uma forma ou de outra ele traz a mudança, tá? E aí, na comunicação, vocês estão ou mais quietos, ou falante demais, mas existe um lado assim mais racional nessa comunicação e às vezes até um pouco frio. Então vamos prestar atenção nesses valores, no que é importante mesmo pra gente. Aqui fala num momento de reserva, num momento de ponderar o que eu quero para mim, onde eu quero, quais são meus planos, né, para o meu futuro, o que eu quero fazer. E ele fala que vai ter uma mudança sim no seu meio ambiente, na forma como você se posiciona. E ele diz assim, é como se você estivesse planejando, né, virginiano é bom nisso de planejar, como eu vou agir daqui para frente, e a vida tá te pedindo isso sim, né, como vai ser, porque no inconsciente aqui aparece um momento de provação emocional, onde eu preciso tomar uma decisão, e na casa 4, que é com quem eu moro, com quem eu vivo, e o meu íntimo, ele diz assim,
Eu posso estar estressado, preocupado, mas existe aqui o indício de uma legalização afetiva. Então, se eu conheço alguém, uma amizade, um namoro, pode se transformar num casamento ou numa união mais séria. Existe aqui a possibilidade do aumento da família. Lógico que toda carta tem exatamente o inverso, então ou é o aumento ou é a diminuição, mas ele diz numa preocupação de patrimônio, e ele fala no trabalho e numa troca comercial, algo que você pretenda comprar ou vender ligado à casa. E nesse meio tempo todo existe a possibilidade de você conhecer alguém, pode ser numa viagem, apesar de que neste mês não é um momento favorável para viagens curtas. E ele fala assim: apesar de você estar tentando se proteger emocionalmente, você está ponderando a sua vida, as coisas que tem, inclusive os medos que você tem. Ele fala de uma aliança e de uma amizade que pode devagarzinho se transformar numa relação que vai inclusive se legalizar, porque uma das questões da dúvida emocional é o que eu falei na primeira casa. O virginiano não quer mais um lado só da vida, ele quer uma realização em todos os sentidos. Então ele vai ponderar profissional, pessoal e sexual também, né, a vida sexual dele, porque no dia a dia o virginiano está empurrando muito a vida com a barriga. Deixa como é que tá para ver como é que fica, e eu vou deixando, e a vida tá colocando uma encruzilhada para que se tome uma decisão. Ele está tentando adiar uma decisão que pode ser dolorida. E aí ele diz assim, se sentindo preso no dia a dia, mas aparece a chegada de uma pessoa mais jovem, mais alegre, que vai impulsionar esse dia a dia, vai dar mais ânimo. E existe também, com relação ao lado profissional, uma preocupação financeira. E eu diria assim, na triangulação não precisa se preocupar. Vai ter aumento de clientela e vai ter aumento de possibilidades financeiras, melhoria no profissional. Então o virginiano pode ficar mais tranquilo. E ele fala assim, na casa do outro, onde pode se aproximar uma pessoa da sua vida, existe aqui duas possibilidades. Uma é de uma união que não vai durar, que vai ser uma coisa rápida, e uma segunda possibilidade que vem na casa 5 de uma união que se legaliza. Talvez por isso seja a dúvida entre uma coisa que eu já sei que não vai dar certo e algo que chega novo para mim, e a dúvida é uma escolha, é uma inconstância. E vamos ver que cartas saem aqui no inconsciente para a gente fechar o jogo. Mas na casa do outro, você frágil emocionalmente, muito sensível, querendo uma decisão emocional, sabendo que o que você vive hoje não é algo duradouro, mas buscando tomar a rédea da própria vida. E se a gente estiver falando aqui do sócio ou do chefe, é uma questão que emocionalmente está me fragilizando por eu não estar satisfeita com o lado profissional, e aí isso também rompe. Não aparece aqui o rompimento a curto prazo, mas a médio e longo prazo isso se rompe, porque tem a entrada de outra coisa aqui, outra pessoa, ou é um novo trabalho, porque vem a carta do carro, né? Então assim, o que está se vivendo hoje vai ser mexido de alguma forma. Então vou dar um exemplo, se você tem o seu Urano, por exemplo, na casa 7, vai mexer no seu relacionamento. Se você tem ele na casa 9, vai mexer com a sua filosofia de vida e com seus desejos. E na casa da transformação aqui, aparece a sacerdotisa. Quando ela vem, ela fala de momentos de muitos sonhos premonitórios, muitas indicações do astral com relação ao que vai se viver. Aparece uma luta interna, não satisfeito com o que tem, e um inconformismo com o que está vivendo hoje. Então o virginiano
se ele está satisfeito, ele quer mais, e se ele está vivendo essa aprovação sentimental, vai chegar uma dúvida aí que vai precisar de uma solução mesmo, né? Na casa, se você tem algum processo na justiça, é um momento extremamente favorável. Se você está buscando estudar, é um momento extremamente favorável também. Ele fala de muitas questões precisando de solução. Então é como se você fosse mudar a sua filosofia de vida, um esclarecimento de uma situação que vai ser uma mudança favorável. E ele diz assim: o seu lado emocional instável e precisando mudar, a partir da sua decisão, você estabiliza o seu emocional. Profissionalmente, um momento bastante favorável. Ele fala de proteção de uma pessoa madura, muita incerteza, e aqui mostra uma figura que lida com papéis, alguém novo no seu meio social que chega, e a médio e longo prazo você se reestruturando, buscando no seu trabalho, no seu patrimônio e na sua... É como se você tivesse assim, eu quero... Para o meu futuro, eu sei que eu tenho que largar a mão de alguma coisa que eu não estou querendo largar a mão agora. Pode ser o trabalho, ou pode ser um afeto, ou pode ser um bem, né? Mas eu preciso abrir mão para que eu consiga reestruturar o meu futuro. Lembra que eu falei de Urano? Urano entra e ele entra para desestruturar. Ele entra para forçar um crescimento, ele entra para forçar algo novo. E aí, no inconsciente, a partir dessa decisão, que provavelmente seja do lado afetivo, se não for especificamente do lado afetivo, é o seu emocional fragilizado em função do profissional. E aí ele diz assim: o seu desejo em realizar e a sua luta interna por uma nova estrutura vai te motivar e vai te trazer alegria e vai te trazer uma força para que você consiga dar esse novo passo. Então, a médio e longo prazo, você vai ter uma nova estrutura de vida.